Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então, vamos lá. Compostos de chumbo podem provocar danos neurológicos gravíssimos em homens e animais. Por essa razão, é necessário controle rígido sobre os teores de chumbo liberado para o ambiente. Um dos meios de se reduzir a concentração do íon chumbo em solução aquosa consiste em precipitá-lo pela formação de compostos pouco solúveis antes do descarte final dos efluentes. Ou seja, tem que ter quanto menos chumbo solúvel nessas águas, melhor vai ser. Claro que o melhor é sem nada, mas quanto menos, melhor. Suponha que sejam utilizadas soluções de sais de sódio com os ânions XN+, ou seja, sais de sódio, pessoal, eles costumam ser muito solúveis, tá? Ele se ioniza bastante. Listados na tabela a seguir com concentrações finais de Xn N- iguais a 10 elevado a menos 2 mol por litro como precipitantes. Ou seja, nós temos esses ânions, tá? O composto precipitado que ele vai precipitar, né? O chumbo, e o seu produto de solubilidade, a constante. Ou seja, aquilo que vai fazer o chumbo precipitar, tá certo? Essa constante. Nesse caso aqui, pessoal, nós já temos as concentrações dos ânions. Isso é muito bom, tá? Porque a gente não precisa ficar fazendo muitos cálculos, certo? A gente não vai precisar ficar fazendo cálculo atrás de cálculo, cálculo, cálculo. Não vai precisar. Por quê? Nós temos aqui, ó, Pb2+, com o carbonato, ó, não é 2 mais e 2 menos? Opa, então eu vou precisar de um chumbo e um carbonato, como tá aqui, ó, tá? Até chegar no fosfato. Quando chegar no fosfato, a gente conversa, tá? Eu falo aqui. Só que fica fácil da gente visualizar porque é tudo um para um para um para um aqui. Então, vai nos facilitar os cálculos, tá certo? Então, vamos a eles aqui, ó. Vamos pegar, como a gente tem, ó, chumbo 2+, e a concentração dos ânions é 10 elevado a menos 2, então a gente já tem essa parte. Então, fica fácil. Vamos lá, ó. Eu vou escrever as ionizações deles aqui, ó. Então, nós temos, ó, Pb, carbonato sólido, quando ele sofre a ionização, ó, Pb2+, aquoso, mais o carbonato, certo? Então nós temos aqui, ó, tá bom? Como que a gente escreve o KPS dele? Lembrando que é 1 para 1, tá? KPS é igual concentração dos nossos cátions vezes concentração do carbonato. Então nós vamos pegar o cálculo que nós vamos fazer é qual? Aqui, ó. Tá vendo que nós temos o KPS? Então, ó, 1,5 vezes 10 elevado a menos 13 é igual à concentração de chumbo, que a gente quer calcular, vezes a concentração de carbonato, que é 10 elevado a menos 2. Então, se nós já temos isso, nos ajuda bastante, tá legal? O 10 elevado a menos 2 está multiplicando a concentração de chumbo, passa para o outro lado, dividindo. Então, nós temos aqui, ó, não temos? Ó, Pb2+ é igual 1,5 vezes 10 elevado a menos 13 dividido por 10 elevado a menos 2. Isso daqui vai me dar quanto? Se eu mantenho, né, o 1,5, desculpa, 1,5, mantenho a base. Os expoentes, pessoal, o que a gente faz? Eu tenho divisão de mesma base, mantenho a base e subtraio os expoentes. Menos 13 menos menos 2 vai dar quanto? Menos 13 mais 2, ou seja, menos 11 mol por litro. Então, nós temos a concentração que vai ser precipitada de chumbo, né? Ou seja, não é o que vai estar precipitado, é o quanto vai estar livre na solução. Então, é 1,5 vezes 10 a menos 11. É uma concentração considerável alta, nesse caso, tá bom? Vamos fazer o próximo que a gente consegue fazer um parâmetro entre as concentrações, tá? Então, vem aqui, ó. Agora nós vamos pegar o cromato de chumbo. Então, nós temos aqui, ó, Pb sólido. Temos isso daqui, ó.
mais o cromato, que é 2 menos. Também é 1 para 1, tá? Porque é 2 mais e 2 menos. Então fica relativamente simples. KPS dele. Tá vendo como tá facinho de montar o KPS? Concentração de chumbo vezes o cromato. Certo? KPS, olha lá, 1,8 vezes 10 elevado a menos 14. Concentração de chumbo é o que a gente vai descobrir, o quanto vai ficar solúvel, tá? Nessa solução para o descarte, se nós utilizarmos o cromato. 10 elevado a menos 2. Então, a concentração dos ânions está simples. Vai ficar isso aqui, ó. Concentração de chumbo, 2 mais. Vai ficar, ó, 1,8 vezes 10 elevado a menos 14. Dividido por 10 elevado a menos 2. Concentração de chumbo é igual. Vai ficar aqui, ó, 1,8 vezes 10 elevado a quanto? Não é menos 14 menos menos 2? Então não vai ficar aqui, ó, menos 12 mol por litro. Certo? Nós temos mais uma aqui, ó. Tá vendo? Que com cromato eu vou ter uma menor quantidade de chumbo na água. É esse parâmetro aqui que a gente tem que fazer. Ou seja, o cromato é mais eficiente que o carbonato. Por quê? Porque ele vai precipitar mais. Ou seja, ele vai deixar menos cátions de chumbo 2 mais na água. Então, a gente tem que ficar esperto nisso. É essa análise que a gente tem que fazer. Então vamos fazer do próximo. Próximo é sulfato de chumbo. Aqui, ó. Também é 1 para 1, tá? Então, só para a gente escrever aqui, ó. PbSO4. Pb2 mais aquoso. Mais sulfato aquoso. Olha lá. 2 mais, 2 menos. 1 para 1. Como que a gente monta o KPS aqui? Concentração de chumbo vezes concentração do sulfato. Nós pegamos aqui, ó. Qual que é o KPS dele? Não é 1,3? Olha lá. Vamos lá. 1,3 vezes 10 elevado a menos 19. Concentração de chumbo que vai estar solúvel em água vezes 10 elevado a menos 2. Por quê? Porque ela se mantém. Deixa eu até melhorar esse 2 aqui, porque esse 2 tá feio pra caramba. Aqui, melhor. Tá bom? Passo 10 elevado a menos 2 para o outro lado, dividindo. Não vai ficar assim, ó. Concentração de chumbo é 1,3 vezes 10 elevado a menos 19, dividido por 10 elevado a menos 2. Quanto que vai dar isso aqui? Vai dar quanto? Mantém 1,3 vezes a mesma base, menos 19 menos menos 2 vai dar quanto? Menos 17 mol por litro. Ou seja, o sulfato, pessoal, é melhor que o cromato. Por quê? Ele vai deixar menos cátions de chumbo. Então, dentre esses três, o sulfato é o melhor, porque vai precipitar mais. Vai deixar menos cátions de chumbo na solução. Então, vamos lá. Agora vai ser o sulfeto. Sulfeto de chumbo, pessoal, aqui ó, PbS sólido. Tá vendo que é 1 para 1 também, ó, Pb2 mais aquoso, mais o sulfeto. Tá legal? Então, nós temos o que aqui, ó? KPS. Nós temos aqui, ó, concentração de chumbo vezes aqui.
Tá legal? Vamos pegar o KPS do sulfeto, que é 7 vezes 10 elevado a menos 29. Igual concentração de chumbo, 2 mais, vezes 10 elevado a menos 2. O bom é isso, né, pessoal? Se ele já nos fornece a concentração e a gente não precisa ficar calculando, facilita pra caramba os cálculos, né? Mesmo esquema. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Concentração de chumbo é igual 7 vezes 10 elevado a menos 29 dividido por 10 elevado a menos 2. Concentração de chumbo vai ser quanto? 7 vezes 10 elevado. Quanto é menos 29 menos menos 2? Menos 29 menos menos 2 vai dar quanto aqui, pessoal? Não vai dar menos 27 mol por litro? Opa! Ou seja, é ainda, ó, o sulfeto é melhor ainda que o sulfato. Tá certo? Porque ele vai deixar menos ainda. Mas falta mais um aqui para nós. Tá certo? Deixa eu fazer aqui. Boa, deu. Passo. Agora, pessoal, nós temos uma coisinha. Nós temos que o fosfato de chumbo. E é aqui que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Todos esses 4 era como? 1 para 1. 2 mais, 2 menos. O que eu tenho aqui, ó? Eu não vou ter, ó. PB3, PO4, 2, sólido. Quando ele sofre uma ionização, vai ficar como, ó? 3 PB2 mais aquoso mais 2 fosfato. 3 menos aquoso. É aqui que tá o ponto. Tá certo? Então, aqui nós vamos fazer uma análise que eu vou colocar X, mas vai dar no mesmo. É só pra gente ter uma noção. Tá certo? O que vai acontecer principalmente aqui, tá? Tá vendo que se nós colocarmos aqui a concentração de chumbo, né? Que a gente não sabe, o KPS não vai ficar assim, ó. Vai ficar, ó, KPS é igual concentração de chumbo elevado ao cubo vezes concentração do fosfato elevado ao quadrado. Nesse daqui é o que vai ter problema, tá? Somente nisso, porque a gente quer descobrir o quê? A concentração de chumbo. A gente pode deixar desse jeito, vamos continuar aqui, que é o que a gente está fazendo o cálculo. Ó, não vai ter isso daqui, a gente vai fazer. Quanto que é o KPS dele? 3, não é? Ó? 3 vezes 10 elevado a menos 44, que é igual concentração de chumbo elevado ao cubo vezes 10 elevado a menos 2. Deixa eu melhorar isso aqui. Elevado ao quadrado. Vamos fazer esse aqui, a gente vai fazer bem o passo a passo. Então, ó. Menos 44 é igual concentração de chumbo elevado ao cubo. Quanto que é 10 elevado a menos 2 elevado a 2? A gente mantém a base e multiplica os expoentes. Não vai ficar assim, ó. Quanto que é menos 2 vezes 2? Não é menos 4? Menos 4. Aqui. Tá legal? Então, esse menos 4 eu vou passar para o outro lado, dividindo. Então, ó. Concentração de chumbo 2 mais elevado ao cubo. Esse ao cubo vai passar para o outro lado, calma. Tá? Então, ó, 3
0 vezes 10 elevado a menos 44, dividido por 10 elevado a menos 4. Concentração de chumbo elevado ao quadrado, quer dizer, chumbo 2 mais elevado ao cubo, vai ficar quanto? 3,0 vezes 10 elevado a quanto? Se eu tenho uma divisão de mesma base, mantenho a base e subtrai os expoentes. Menos 44. Menos 4 é a mesma coisa que menos 44 mais 4. Vai ficar menos 40. Tá certo? Esse cubo vai passar para o outro lado, ó, como raiz. Mas que raiz? Raiz cúbica, tá? É a mesma coisa. Qual que é a operação inversa da exponenciação? Radiação, desculpa. Tá bom? Como que ele passa? Se é ao cubo, é raiz cúbica. Se fosse quadrado, raiz quadrada. Tá bom? Então vai ficar isso aqui, não vai? Ó. Raiz cúbica de 3 vezes 10 elevado a menos 40. Se vocês tirarem essa raiz cúbica, eu vou ter quanto de chumbo aqui, ó? Vai dar mais ou menos isso aqui, ó. 6,7 vezes 10 elevado a menos 14 mol por litro. Isso seria um pouquinho chato sem calculadora, tá? Mas com a calculadora a gente consegue fazer isso aqui direitinho. Então chegamos a todos os resultados. Nós tivemos que fazer tudo isso daqui, sendo o último o mais chato. E descobrimos que o sulfeto é o melhor agente precipitante. Então, ó, a alternativa D. Tá certo, pessoal? Então, um exercício trabalhoso, não considero ele difícil, mas bem chato, isso demanda muito tempo. Acredito que o carbonato, cromato, sulfato, sulfeto, a gente poderia até fazer de uma forma rápida, né? Mas o fosfato, isso ia encher o saco, tá bom? Apesar de que dá pra gente ter uma noção, tá, pessoal? O que eu quero falar aqui? Uma dica. Toda vez que nós chegarmos numa raiz cúbica, na base 10, a gente vai pegar o expoente e dividir por 3. Porque na exponenciação a gente não multiplica, na radiciação a gente vai dividir. Fazendo esse 10 elevado a menos 40 dividido por 3, a gente chegaria em menos, basicamente aqui, tá? Poderíamos chegar no resultado aproximado. O que nós faríamos aqui? A gente já verificaria o expoente na base 10. Tá vendo que todos eles deram diferentes, valores diferentes? A gente ia chegar mais ou menos próximo aqui de 14. Tá certo? Chegando nisso aqui, opa, a gente não precisa fazer o primeiro. A gente só faz isso aqui, ó. Pega o menos 40 e divide por 3. A gente vai chegar no expoente na base 10. Menos 14. Menos 27 ainda é menor. Então, a gente já pegaria e assinalaria a alternativa D. Só pelo expoente na base 10. Isso é importante, tá, pessoal? Essa dica é muito, muito, muito importante. Tá bom? Então, pessoal, sem mais delongas, que eu já tomei bastante tempo de vocês, quase 20 minutos aqui, tá certo? Então, tá com dúvida? Coloca aí nos comentários, que é muito importante. Se chegou até aqui, ó, hashtag produto de solubilidade, ó, hashtag exatamente. Eu agradeço imensamente todo o apoio, todo o carinho, vocês estão curtindo, compartilhando e comentando, isso é muito bom, pessoal, tá? Isso ajuda e faz o canal a crescer cada vez mais, agradeço imensamente, tá certo? Também peço para que vocês se inscrevam, que isso ajuda ainda mais a engajar o vídeo. E convido você a ser membro, que além de você ter acesso antecipado a todos os vídeos, você também ajuda o canal a crescer cada vez mais. Então, conto com o apoio de vocês. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!